Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e é oficial, Frank Miller estará pela primeira vez em Portugal no próximo ano 2026 na Comic Con. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, porque isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Tal como eu disse na intro do vídeo, Frank Miller, o mestre dos cómics americanos, marcará presença pela primeira vez em Portugal e será já entre os dias 23 e 26 de Abril na Comic Con de Portugal 2026, que acontece no próximo ano no Europark em Santa Maria da Feira. Vamos aqui recuperar uma notícia do público onde diz: Frank Miller e Daniel Henriques vão estar na Comic Con em Santa Maria da Feira. Aqui nesta notícia diz que inicialmente a Comic Con estava anunciada para acontecer em março de 2026 na Expo Nord. No entanto, houve aqui esta mudança de datas e também de local. A malta que comprou os bilhetes para essa edição da Expo Nord vai conseguir ter os seus bilhetes para a edição do Europark em Santa Maria da Feira sem necessitar de voltar a comprar os bilhetes. E na sequência destes novos detalhes que a organização deu relativamente à data e ao local, ontem a Comic Con anunciou que Frank Miller era um dos primeiros convidados para esta edição. Frank Miller é um autor norte-americano já com 68 anos e que é considerado um dos nomes mais influentes da banda desenhada internacional. Juntamente com ele estará o Daniel Henriques, artista português, que há mais de uma década que trabalha em banda desenhada com editoras norte-americanas, nomeadamente Marvel, Image, Dark Horse e DC Comics. O Daniel Henriques também trabalha com o Frank Miller na série Ronin Book 2, que eu já vou falar daqui a um bocado. O que é que eu tenho a dizer relativamente a este anúncio? Em primeiro lugar, acho que é uma excelente notícia por parte da Comic Con. Acho que a aposta num nome como o Frank Miller certamente irá atrair muitos fãs de banda desenhada à convenção que irá acontecer no próximo ano e sem dúvida que será uma oportunidade única para fãs poderem estar e conviver um pouco com o lendário autor de banda desenhada norte-americano e também para conseguir alguns autógrafos. Eu acho que sinceramente das outras edições da Comic Con eu apenas só fui a uma, que foi a anterior. No que diz respeito à aposta em autores de banda desenhada, até achei interessante, digamos, o line-up de artistas. Nós tivemos dos cómics americanos, por exemplo, o Frank Cho e também o Mike Grell. E depois de banda desenhada, digamos, franco-belga, tivemos o Jordi Lafebre, tivemos também o François Bouc, o Juan Diaz Canales, entre outros autores. Por isso acho que na edição anterior houve aqui uma boa aposta em nomes internacionais, mas agora Frank Miller obviamente acho que está num patamar completamente diferente, sem aqui tirar mérito aos outros autores, mas Frank Miller é um nome muito reconhecido da cultura pop. É sem dúvida um grande nome. Eu conto estar na Comic Con da próxima edição para poder estar com o Frank Miller, se assim for possível. Mas aqui o que eu pretendo com este vídeo é falar um pouco sobre a obra de Frank Miller publicada aqui em Portugal. E para isso vou recuperar aqui uma mensagem que eu publiquei no blog Station Comics, na altura quando escrevia, onde fiz um artigo que diz as obras de Frank Miller editadas aqui em Portugal. Esta nota foi publicada no dia 24 de agosto de 2023 e aqui diz: no início do próximo mês de abril será lançado o número 3 da série Ronin Book 2, a sequela da minissérie Ronin da DC Comics, que conta com o artista português Daniel Henriques na equipa criativa. E nesse sentido, aqui o meu objetivo com este artigo era publicar as obras do Frank Miller publicadas aqui em Portugal. Eu começo aqui com a questão da Marvel e recupero já aqui um dos primeiros livros que conta aqui com os primeiros trabalhos do Frank Miller na Marvel, que é este integral Frank Miller. Conta aqui com muitas histórias do Homem-Aranha. E este livro foi lançado na altura
na coleção Heróis Marvel da Levoar. Isto conta com vários números: Amazing Spider-Man Annual número 14, Marvel Team Up número 100, Marvel Team Up Annual número 4, The Amazing Spider-Man Annual número 15 e depois o Spectacular Spider-Man número 27 e número 28. Aqui ainda é uma fase muito inicial da carreira de Frank Miller. No entanto, eu acho que é um livro que vale bastante a pena até para perceber a própria evolução do artista, digamos, enquanto ilustrador. Acho que é sem dúvida aqui um excelente lançamento por parte da Levoar. Depois, tem aqui também uma das primeiras histórias ilustradas pelo Frank Miller, que contam ainda com os argumentos do Roger Mackenzie, que é este Demolidor Marcado para Morrer, que reúne os números 158 a 161 e 163 a 167 da revista Daredevil, e que também ainda é, digamos aqui, uma fase inicial da carreira dele, mas já se começa a perceber o traço do Frank Miller, e é sem dúvida neste personagem que ele, digamos, tem a sua ascensão meteórica na Marvel e também nos cómics americanos. Acho que é sem dúvida um volume que vale bastante a pena e que saiu como o volume final da coleção oficial de graphic novels da Marvel pela Salvat. Depois temos outro clássico, e aqui uma parceria entre o Chris Claremont e o Frank Miller, que é este Eu Wolverine, um livro fininho que teve edição também pela Devine em capa mole, e aqui sem dúvida que é um trabalho incrível do Frank Miller. Já começamos a ver aqui algumas das características da sua arte, também da planificação das suas vinhetas, e é sem dúvida uma história que eu gosto bastante, e depois que conta com o incrível argumento do Chris Claremont, argumentista icónico da Marvel com grandes trabalhos nos X-Men, e aqui esta edição reúne os números 1 a 4 da minissérie do Wolverine. Outro clássico e sem dúvida uma das minhas histórias favoritas do Demolidor é aqui o Demolidor Renascido, ou Born Again, que foi uma história com argumento do Frank Miller e com arte do David Mazzucchelli, que na altura, se não estou em erro, o Frank Miller ele tinha assumido inicialmente a revista do Demolidor, depois da saída do Roger Mackenzie, e passado alguns anos ele volta aqui à Marvel para fazer esta obra-prima dos cómics da Marvel, que é o Born Again, ou Demolidor Renascido. E esta história foi compilada nos números 227 a 233 da revista Daredevil, e foi aqui publicado no número 48 da coleção oficial de graphic novels da Marvel pela Salvat, mas teve também um lançamento numa das coleções da Levoar, que eu particularmente não tenho essa edição. Depois, passado mais alguns anos, o Frank Miller junta-se ao John Romita Jr. para fazer este Demolidor, o Homem Sem Medo, e basicamente fazer uma espécie de ano 1, só que para o personagem do Demolidor, onde ele conta aqui a história da origem do personagem. E isto foi publicado em 1999 aqui pela Devir, inicialmente em cómics separados, com os 5 números. Temos aqui a capa do número 1, depois a capa do número 2, o número 3, isto tudo edições de 1999. Temos aqui o volume, aliás, este aqui é o volume 2, estava ali ao contrário, e aqui o volume 1. E depois isto foi editado numa edição de capa dura, que é esta aqui, que já é bastante difícil de encontrar e que eu particularmente é um dos livros que eu mais gosto. Eu acho que aqui a arte do John Romita Jr. funciona muito bem, e o argumento do Frank Miller também acho que é uma das histórias mais interessantes do Demolidor. Depois também foram compiladas algumas das histórias do Frank Miller na sua fase inicial aqui nestas edições especiais de DVD do filme Demolidor, o Homem Sem Medo,
e também no filme da Electra. Eu particularmente não acho, digamos, estas... Acho que não se fez jus aqui a estas histórias serem lançadas assim num formato pequenino. Isto é basicamente o formato dos formatinhos antigos. E tem aqui algumas das histórias do Frank Miller. Deixem-me ver que histórias é que estão aqui compiladas. Neste aqui da Electra temos as histórias do Demolidor 168 e depois de 174 a 176. E onde temos aqui, até eu acho que é a morte da Electra, se não estou em erro, às mãos do mercenário, uma das histórias mais icónicas do personagem. E sinceramente, pá, acho que isto deveria ser lançado num formato cómico, a sério, porque estas edições de facto são muito pequeninas. Depois aqui, no do Demolidor, vou abrir para ver aqui que histórias é que estão compiladas neste livro. Ora, aqui na do Demolidor estão compiladas as histórias Daredevil 178, 181 e 191. Também aqui com várias histórias clássicas da primeira fase em que o Frank Miller estava à frente do personagem, tanto no argumento como nas ilustrações. E finalmente temos aqui também o Electra, o regresso, aqui num formato grande, que é uma obra do Frank Miller em que ele basicamente recupera a personagem da Electra após a morte dela às mãos do Justiceiro. E é sem dúvida também aqui um trabalho gráfico incrível do Frank Miller, que teve edição nacional pela BD Mania. No que diz respeito a Marvel, também houve aqui algumas histórias que, deixem-me recuperar aqui, que foram publicadas naquelas coleções dos jornais do Correio da Manhã. Deixem-me ver se eu encontro aqui em que parte é que isto foi publicado. Ora, particularmente esta fase nunca foi publicada integralmente em Portugal. Algumas histórias, 168 a 169 e 181, foram lançadas no volume dedicado ao personagem na coleção Os Clássicos da Banda Desenhada da Panini e do Correio da Manhã em 2013. Infelizmente a qualidade do papel e o formato são muito fracos e não fazem jus à qualidade do material original. E eu não tenho estas edições, no entanto, algumas histórias também dessa fase do Frank Miller à frente do Demolidor foram publicadas nessa coleção. Depois passamos aqui para DC Comics e temos vários livros que foram publicados durante esta altura. Deixem-me recuperar aqui, por exemplo, o Batman Ano 1, que é novamente uma parceria entre o Frank Miller e o David Mazzucchelli. E este até tem aqui análise no canal. E isto foi originalmente lançado pela Devir em trade paperback de capa mole. Depois teve uma segunda edição que eu acho que tinha alguns extras. Depois foi reeditado aqui como o número 1 da coleção Batman 75 anos. E finalmente foi reeditado sob o selo DC Black Label pela Levoir novamente, aqui com uma capa nova, que eu particularmente gosto mais desta capa, mas sem dúvida que eu acho que esta é a melhor edição que vocês podem ir atrás, porque tem um melhor papel do que esta. Esta tem um papel mais baixo, esta tem aqui um papel mais brilhante, e acho que vale bastante a pena porque também tem a melhor capa. Depois, além disso, também tivemos o clássico dos clássicos, o Regresso do Cavaleiro das Trevas, em duas partes. Esta é a edição da Levoir na coleção Batman 75 anos, mas isto tinha sido lançado também em duas edições de capa mole pela Devir na altura, quando eles lançavam cómics de super-heróis ali no início dos anos 2000. Depois, esta história teve uma edição integral também lançada pela Levoir sobre o selo DC Black Label aqui nesta edição, que
também tem um papel melhor. Eu acho que esta é a melhor edição que vocês podem encontrar da obra. Tenho aqui este painel conhecidíssimo do Regresso do Cavaleiro das Trevas, e sem dúvida que é uma obra obrigatória para quem gosta de Batman. A sua sequência foi também publicada, aliás, as suas sequências, temos aqui a primeira, o Cavaleiro das Trevas volta a atacar, em duas partes, aqui na coleção 80 anos do Batman, e isto aqui reúne os 3 números do Dark Knight Strikes Again. E há aqui um pequeno problema nesta edição, que é, eles colocam no primeiro volume o número 1 e metade do número 2, e depois colocam aqui no segundo volume a segunda metade, digamos assim, do número 2 e o número 3, ou seja, eles interrompem a meio a narrativa do número 2, e particularmente acho que isso não foi assim uma decisão editorial muito interessante da Lavoie, mas pelo menos a obra está publicada aqui em Portugal. E depois temos aqui em duas partes o Cavaleiro das Trevas 3, Raça Suprema, aqui que já conta com o argumento também do Brian Azzarello, e aqui numa edição também de boa qualidade por parte da Lavoie. Depois resta também comentar que o Batman, aqui neste volume, Batman 75 anos de aventuras, tem aqui uma história com arte do Frank Miller e com um argumento do Danny O'Neill, que é o Procura-se Pai Natal Morto-Vivo, que reúne o material originalmente publicado em DC Special Series número 21 de abril de 1980. E no que diz respeito a DC, eu acho que foram estes os lançamentos que teve. Teve também a publicação do Ronin, como o primeiro volume da coleção Novelas Gráficas Série 3. No entanto, eu já li esse volume. Na altura eu vendi-o porque, quem se lembra, esse volume na lombada tinha um erro, que em vez de dizer Ronin, dizia Ronnie ou Rooney, não sei bem qual é que era digamos aqui a pronúncia, e então eu vendi esse volume. Depois eles reeditaram com a lombada correta, e estou agora à procura desse volume, mas é uma história que vale também bastante a pena, e acho que é talvez um dos melhores trabalhos que o Frank Miller fez na DCA. Depois, de outras editoras, temos aqui também alguns livros, com particularidade a coleção Sin City completa. Nós tivemos aqui o primeiro volume. Está aqui o primeiro volume. E eu acho que não tenho isto por ordem. Temos aqui também o volume final, o Inferno, Ida e Volta. Depois o Copos, Balas e Gajas. O Valores Familiares. E depois a Grande Matança. Aquele Sacana Amarelo. E o Mulher Fatal. E estes volumes, inicialmente, os quatro primeiros volumes foram lançados na primeira fase da Devir, ali no início dos anos 2000, e depois, quando a Devir volta, eles publicam os últimos 3, e a série fica assim completa. É sem dúvida um trabalho belíssimo do Frank Miller no que diz respeito à arte, e foi tudo publicado aqui em Portugal pela Devir. Depois, a Norma Editorial lançou aqui o clássico 300 ou 300, aqui numa edição widescreen, uma edição que também já é difícil de encontrar e que tem aqui um trabalho incrível. Acho que é um dos trabalhos gráficos mais interessantes do Frank Miller e que foi aqui publicado nesta edição. Depois temos também o Hard Boiled, que é uma obra com argumento do Frank Miller e com arte do Jeff Darrow. Acho que é assim que se pronuncia. Acho que é aqui um trabalho gráfico incrível do Jeff Darrow. No entanto, acho que aqui o argumento do Frank Miller não está ao nível de outras obras que o Frank Miller tem. Mesmo assim, eu acho que é uma história interessante e que eu acredito que lá fora já é difícil de encontrar. Acho que isto já está fora de catálogo há alguns anos. Eu nem sei qual é que foi a editora original disto. Deixem-me ver aqui nos
nos, na ficha técnica. Aqui diz Guy Delcourt Productions, Miller Darrow, 1992, e que foi lançado aqui em 2 volumes. Aqui este é o tomo 1, que reúne o número 1 de Hard Boiled, e depois o segundo tomo reúne os números 2 e 3 da série, finalizando assim a mesma. Estas edições da Ibérica são em capa mole, no entanto também existe uma edição em capa dura. Finalmente, faltou-me falar aqui deste Batman e Spawn do Frank Miller e de Todd McFarlane. Acho que isto é uma parceria entre a DC e a Image, e que foi aqui publicado pela Devir. Particularmente é uma história bem mais ou menos, mas é também aqui um crossover entre estes personagens que foram publicados aqui. Depois, deixem-me recuperar aqui também na mensagem que eu escrevi, que existem outras histórias. Por exemplo, a história O Cliente Tem Sempre Razão, A Menina do Papá e Atrás da Porta número 3 foram publicadas em Comics número 1 e na edição especial do DVD de Sin City em Comics número 2 e também no Comics número 5, que eram revistas que a Devir lançava sobre a banda desenhada, que também tinham algumas histórias de banda desenhada, e aí foram lançadas algumas histórias do Sin City. E eu acho que de uma forma geral é isto. Não sei se me pode estar aqui a escapar uma ou outra coisa do Frank Miller, mas de uma forma geral foram estes os grandes lançamentos da obra de Frank Miller. E aqui no final do artigo eu falo de alguns livros que eu gostaria que fossem editados. Eu quero começar aqui por este, que é o Daredevil by Frank Miller em Klaus Janson, e este é o volume 1. Eu acho que foram publicados 3 volumes que compilam toda a primeira fase do Frank Miller à frente do personagem, e que é considerada a melhor fase do personagem de todos os tempos, e sem dúvida que eu acho que é uma grande falha aqui do mercado nacional no que diz respeito a cómics americanos de nunca ter lançado esta edição. Foram lançados alguns volumes soltos aqui, nomeadamente nestas edições, mas eu acho que este formato não faz jus ao belíssimo trabalho que é esta fase do Frank Miller. Depois, outro livro que eu gostava de ver, ali também ao mesmo estilo, ao mesmo formato do Elektra Vive, é este Daredevil Love and War de 1986, com argumento de Frank Miller e com arte do Bill Sienkiewicz, que também é um artista que tem um traço muito interessante, e sem dúvida que eu acho que seria uma grande aposta a lançar esta obra. É uma história fechada e que eu acho que a malta aqui de Portugal iria receber com bons olhos. Depois, Elektra Assassina, novamente com arte de Frank Miller e com arte do Bill Sienkiewicz, que reúne então aqui a minissérie Elektra Assassina, os números 1 a 8, e de Marvel eu acho que ficaria assim praticamente tudo completo do Frank Miller. Depois, no que diz respeito a DC, seria interessante lançarem aqui o Dark Knight Returns da Last Crusade, que é uma prequela ao Dark Knight original. Obviamente que não terá a mesma qualidade do Dark Knight. Aliás, eu acho que tanto as sequelas como as prequelas do Dark Knight Returns estão a léguas do trabalho original. No entanto, de uma forma de termos este universo completo, acho que seria interessante publicar esta obra. Aqui com digamos, a parceria também do Brian Azzarello e do John Romita Jr. Além disso, seria interessante também lançar este Dark Knight Returns da Golden Children, que é, digamos aqui, uma sequência para os eventos do Dark Knight 3, ou seja, passa-se 3 anos depois. E depois também o Superman Year One, que é basicamente basicamente ele pega naquilo que fez com o Batman no ano 1, só que faz aqui para o Super-Homem, e eu acho que isto se passa no mesmo universo do Dark Knight Returns, por isso, para ter esse universo completo e essas histórias, também acho que seria interessante eles lançarem aqui. Depois, temos aqui o infame Absolute All-Stars Superman and Robin, The Boy Wonder, que junto ao Frank Miller e o Jim Lee, e eu sei, esta obra não vale nada, no entanto, sendo Frank Miller e sendo Jim Lee, acho que iria vender muito bem.
No entanto, percebo que seja uma obra de uma qualidade inferior. Depois, no que diz respeito a Dark Horse, seria interessante lançar aqui The Life and Times of Martha Washington in the 21st Century, uma obra que reúne os argumentos do Frank Miller e a arte do Dave Gibbons, o magnífico autor, ilustrador e autor também do Watchmen. Depois, lançar aqui a sequência, ou neste caso prequela do 300, ou 300, que é este Xerxes, The Fall of the House of Darius and the Rise of Alexander, que é um trabalho que, tal como eu disse, trata-se de uma prequela do 300 e mantém este formato widescreen. E finalmente, acho que seria interessante publicarem aqui a sequência do Ronin Book 2. Isto porque conta com, obviamente, o Frank Miller, mas conta também com o trabalho de um português, que é o Daniel Henriques. Eu não sei se isto já está completo, pelo menos já foram lançados alguns números. E deixem ver, até aqui é o número 4. Não consegui descobrir, mas acho que seria interessante lançar, porque o volume original já foi lançado, e lançar agora esta sequela, principalmente aqui com a presença de um autor português, acho que seria muito interessante. E quem sabe aqui no futuro lançar este Sin City Blood and Lust. Não sei quando é que isto será lançado, mas também acho que seria interessante alguém ficar de olho neste Sin City. E de uma forma geral é isto. Eu queria vos falar aqui um pouco sobre a obra do Frank Miller publicada aqui em Portugal. Eu acho que a maior parte dos seus lançamentos, ou pelo menos as coisas principais, foram lançadas. No entanto, acho que ainda há aqui algumas coisas em falta relativamente. Curiosamente, o Daredevil eu acho que é uma falha imensa aqui do mercado nacional. Mas digam aí nos comentários se vocês gostam de Frank Miller, se têm muitas dessas edições, o que é que gostavam de ver publicado no futuro do autor. Digam também se vão marcar presença no Comic Con e que livro é que gostavam de ver assinado pelo Frank Miller. Mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.